No vídeo de hoje nós vamos falar sobre provas de certo ou errado. Se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente me pergunta, que é como resolver provas de certo ou errado, como se dar bem nesse tipo de prova. Nós sabemos que existem basicamente dois tipos de provas objetivas em concursos públicos: provas de múltipla escolha e provas de certo ou errado. E qual que é a diferença entre elas? Numa prova de múltipla escolha, normalmente você tem um enunciado com 5 alternativas. Algumas provas trazem apenas 4 alternativas, mas no geral são 5 alternativas e você precisa escolher uma alternativa que é o gabarito da prova. Agora, numa prova de certo ou errado é um pouco diferente. Nós temos o enunciado, que normalmente te dá um comando, te afirma alguma coisa e você precisa responder se essa afirmação está certa ou errada. É uma prova que exige muita, mas muita habilidade, principalmente preparo. Eu diria que, para uma prova de certo ou errado, a palavra-chave é estratégia. Você precisa ter uma estratégia muito, mas muito bem definida para o dia da sua prova. Mas antes de a gente falar dessas estratégias que você pode usar para resolver uma prova de certo ou errado, nós precisamos saber que existem hoje em dia basicamente 2 bancas que fazem esse tipo de prova. A regra é que a prova seja de múltipla escolha. 98% das bancas realizam hoje provas de concursos de múltipla escolha, que são aquelas com as alternativas. Agora, quando se fala de prova de certo ou errado, nós temos a rainha de todas as bancas, que é a CESP-Cebrasp. Essa é a campeã, ela que começou com essa história, com essa palhaçada de prova de certo ou errado, e outras bancas já se espelham nesta banca, que é a banca CESP. Mas, como eu disse anteriormente, a CESP não é a única banca que realiza provas de certo ou errado. Nós temos também a Consulplan, que já realizou provas de certo ou errado. E hoje em dia nós temos uma banca que está muito em alta, porque vai preparar alguns concursos importantes no estilo certo ou errado, que é a banca Quadrix. Essa é uma banca que vai realizar simplesmente 2 dos principais concursos do ano, que é o concurso do CAL Pará e do CAL Tocantins. Ela também realizou outros concursos de CAL anteriormente, no ano passado, e também no estilo certo ou errado. Então, quando a gente estiver falando aqui de bancas que realizam provas de certo ou errado, basicamente estamos falando da CESP, da Cebrasp e hoje em dia também a banca Quadrix. Mas então tá, eu disse lá no começo do vídeo que você precisa ter uma estratégia muito bem definida se a sua prova for do tipo certo ou errado. Não que na prova de múltipla escolha você não precisa ter uma estratégia, só que as estratégias são muito diferentes. Numa prova de múltipla escolha, a estratégia que você tem que adotar para o dia da sua prova é: como eu vou resolver essa prova? Vou começar pelo português, vou começar pelos conhecimentos específicos, vou deixar a matemática por último, vou começar por matemática ou raciocínio lógico. Esse é o tipo de estratégia. Na prova de certo ou errado é um pouco diferente. Você também precisa se preocupar com as matérias que você vai responder primeiro, qual que você vai deixar por último, porque pode te atrasar. Mas também e principalmente você precisa definir quais questões você vai responder e quais você vai deixar em branco, ou melhor ainda, quantas questões você vai responder e quantas você vai deixar em branco. Mas como assim, Felipe, deixar uma questão em branco? É isso mesmo. Provas do tipo certo ou errado, normalmente, eu digo normalmente, porque a própria Quadrix antigamente, ela fazia um pouco diferente do que ela faz hoje. Hoje ela faz exatamente do que a CESP costuma fazer, que é: uma questão certa vale 1 ponto, uma questão errada vale -1 e uma questão em branco 0 pontos. Isso é muito importante que você tenha em mente, porque vai fazer toda a diferença na sua prova e também na sua estratégia para o dia da prova. E por que eu estou dizendo isso? Porque antigamente a Quadrix fazia assim: uma questão certa valia 1 ponto e uma questão errada valia -0,5 e não -1. Então repare que é 50% de desconto apenas. Como que isso funciona, gente? Normalmente uma prova de certo e errado ela tem 120 assertivas, 120 itens para você julgar como certo ou errado. E você pode
responder quantas você quiser, não tem problema. O que acontece é, para cada questão certa você vai ganhar um ponto e para cada questão errada você vai perder um ponto. Isso é muito importante. Na prova de certo e errado não existe pesos. Nós temos todas as questões valendo a mesma quantidade de pontos, que é um ponto. Lá na prova de múltipla escolha, não. Normalmente nós temos conhecimentos básicos valendo um ponto e conhecimentos específicos valendo 2 pontos, às vezes até 3 pontos, não é mesmo? Agora, na prova de certo ou errado, todas as questões têm o mesmo peso. Então você não tem aquela preocupação de se dedicar mais a conhecimentos específicos e nem tanto assim a conhecimentos básicos. Você precisa se dar bem, basicamente, em todas as matérias. Qual que é a lógica por trás disso tudo? As bancas que costumam adotar esse sistema de certo e errado costumam dizer que é uma avaliação mais justa, porque você vai analisar realmente se o candidato está preparado ou não, porque a chance desse candidato chutar, passar chutando, é muito menor do que numa prova de múltipla escolha, que o candidato tem lá um dia de sorte e ele consegue responder, sei lá, 80% da prova no chute e se dá bem. Numa prova de certo ou errado, normalmente isso é mais difícil de acontecer, porque teoricamente é mais difícil do candidato conseguir gabaritar a prova ou fazer uma pontuação muito boa chutando, porque para cada questão que ele errar ele vai perder um ponto. E como que você define a sua estratégia para resolver então uma prova de certo ou errado? Primeira coisa, você precisa definir quantas questões você vai deixar em branco. Numa prova de certo ou errado é fundamental que você conheça os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Eu digo isso porque matérias que são mais difíceis, que você sabe que tem um desempenho mais fraco, serão aquelas matérias que você deve deixar para não responder. E matérias que você sabe que você domina mais, essa matéria você precisa estar cada vez mais confiante para responder no dia da prova. Normalmente os candidatos, pelo que eu percebo, eles costumam deixar de 10 a no máximo 15 questões em branco. E por que eu estou dizendo no máximo? Porque como que funciona a lógica? Por exemplo, você tem uma prova com 120 itens, com 120 questões. Se você deixar 10 questões em branco, quer dizer que você respondeu 110 questões, certo? Ok. Vamos supor que você erre 20 questões dessas 110. Então, de 110 você errou 20, ou seja, você acertou 90. Então a sua nota não vai ser 90, a sua nota vai ser 90 menos os 20 pontos que você errou. Ou seja, a sua nota vai ser 70 pontos. Então, 70 de 120 possíveis. Repare como é cruel. As notas, normalmente em provas de certo ou errado, vocês podem ver que normalmente a nota de corte é mais baixa, porque justamente é difícil um candidato conseguir fazer, por exemplo, 85%, 90% de uma prova em certo ou errado, como normalmente a gente consegue ver em provas de múltipla escolha. Outros candidatos costumam adotar a seguinte estratégia: eu só vou responder a que eu tiver certeza. É uma estratégia também muito arriscada. Por quê? Se você tiver certeza de 90 questões, ótimo. Ótimo se você acertar as 90 questões, o que não acontece normalmente. Veja bem, se dessas 90 questões você errar apenas 10, o que é bem comum de acontecer, a sua nota já cai para 80 pontos. Então, é bastante arriscado, eu acredito, essa estratégia. Normalmente, a estratégia que eu mais vejo os candidatos utilizando é deixando de 15 a 10 questões em branco, ou seja, vamos supor que você deixe 15 questões em branco. Você ainda terá 105 questões para responder. Se dessas 105 questões você acertar, por exemplo, 90 questões, ou seja, você errou 15, então a sua nota vai ser 75. É uma estratégia que costuma dar certo para os candidatos, deixar 15, 10 questões em branco e responder o restante. É claro, se você estiver muito bem preparado, a ponto de acertar 90 questões da prova, acertar 85 questões da prova, porque senão não adianta, né? E uma outra estratégia que eu vejo alguns candidatos adotarem é a técnica do chute consciente. Como assim chute consciente? Normalmente, e aqui eu não vou falar nenhum dado científico, mas é o que
muitas pessoas dizem por aí no YouTube, em algumas outras redes sociais. Normalmente, provas de certo ou errado, as bancas adotam 60 questões com gabarito certo e 60 com gabarito errado. Se você pegar os gabaritos, você vai ver mais ou menos que essa é a média de questões certas e questões erradas, é o balanceamento da prova. Então, o que a pessoa faz? Ela vai lá, vamos supor que ela tem certeza de 80 questões. E as outras 40 questões ela não faz ideia. O que ela faz? Ela pega as 80 questões, vê quantas questões tem de certo e quantas questões tem de errado, e daí depois ela vai chutar na que faltar mais. Por exemplo, se ela colocou 50 questões certas e 30 questões erradas, ou seja, faltam apenas 10 questões certas para ela chegar nesses 60 questões que a prova deveria ter. Então, dessas 40 questões, ela vai deixar 10 em branco e vai chutar 30 no gabarito errado. Entendeu a estratégia? É uma estratégia que eu acho bastante arriscada, porque você precisa ter um domínio muito certeiro daquilo que você está respondendo. Você precisa ter certeza que realmente aquelas questões você está acertando, porque você está julgando que as 80 questões estão certas, né? O seu gabarito está correto, para você fazer esse chute consciente, né? Que os candidatos dizem. Bom, gente, essas são algumas das estratégias que os candidatos costumam adotar em provas de certo e errado. Eu diria que assim, algumas delas funcionam? Funcionam sim, porém é essencial que você domine o conteúdo muito mais até que na prova de múltipla escolha. Provas de múltipla escolha você às vezes consegue chutar, fica em dúvida entre duas questões, daí você consegue eliminar uma por ser mais óbvia, por ser menos óbvia, você consegue ainda se virar. Em provas de certo ou errado você precisa dominar o conteúdo, porque na hora da prova, até aquela questão que você tem certeza, você começa a duvidar de si mesmo. Isso é muito perigoso, você precisa ter confiança e você só vai adquirir isso treinando, você precisa treinar. Então você que vai fazer prova de certo ou errado, seja da Quadrix, seja da CESP ou de qualquer outra banca, eu te aconselho, treine muitas questões. Se você não achar muitas questões da Quadrix, por exemplo, treine com provas da CESP, porque vai ser a mesma linha de raciocínio, mas treine, resolva muitas questões para você entender qual que é o estilo de cobrança da sua banca. Não deixe para fazer isso só na semana da prova, porque isso não vai ser legal. Treine questões de certo e errado todos os dias para você entender qual é a abordagem da sua banca. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.